Sejam todos bem-vindos. Na noite de hoje, nós estamos com o nosso convidado, Sérgio Thyssen. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Sérgio. Desde já, sinta-se abraçado e sinta-se em casa, abraçado por todos nós, acolhido, e sinta-se como se em casa estivesse. Sérgio, eu vou pedir a você, eu gosto muito da forma como o nosso xará, o Mário Sérgio, não é? Conduz a abertura do Conversando sobre o Espiritismo lá da Mansão do Caminho, aonde ele passa já a palavra para a pessoa que é convidada, para que ela própria possa fazer a sua apresentação. Então, por favor, você pode fazer para nós a sua apresentação e dar início à nossa conversa da noite de hoje. Muito bem, Sérgio. Muito boa noite para vocês dois. Boa noite para os que estão nos acompanhando na noite de hoje. Hoje, sexta-feira, não é? 19 de maio, mas também abraçando aqueles que, porventura, poderão estar assistindo o estudo da noite, amanhã ou depois. Então, meu nome é Sérgio Thyssen. Eu sou filho de pais espíritas, sou médico, trabalho em clínica geral, cardiologia, terapia intensiva, emergência, e procuro estudar o espiritismo, me sinto, como muitos, né, um aprendiz, porque temos tantos conteúdos para nós examinarmos, não é? De perto e ao longo de uma vida inteira e, às vezes, mais. Então, eu fico muito contente de podermos estar desse modo, confraternizando. Gostaria de lembrar que trabalho na área da mediunidade há muitas décadas, não é? Conhecendo o mundo espiritual, conhecendo espíritos com necessidades, procurando me dedicar aos contextos onde eles se fazem presentes, tanto quanto tendo a alegria de receber auxílio e instruções da espiritualidade, vamos dizer, mais linda que há. Então, tudo isto talvez nos ajude hoje, especialmente quanto ao tema que o Sérgio e os amigos escolheram para a noite de hoje. Então, Sérgio, temos aí quanto tempo para conversarmos? Você que dirige tudo. Então, meu amigo, normalmente a nossa palestra ela tem a duração de 50 minutos a 1 hora. Nós passamos a palavra para você, já eram 20 horas e 10 minutos aproximadamente, então fica à vontade até as 9, ou se você precisar se alongar um pouco mais, fica à vontade. Sérgio, então, no mais tardar até meia-noite. Perfeito, eu adoro isso, é como eu sempre acho que devem ser as nossas palestras. Começamos muito bem. Tá certo, então eu já tenho uma referência, um limite, né? Eu estou brincando de novo, Sérgio, porque essa é uma temática que é para um seminário, na verdade. Então, como nós devemos ser objetivos, eu vou procurar lembrar de algumas coisas que são essenciais na temática do espiritismo como paradigma científico para a cura integral. Então, uma primeira ideia, meus amigos, é a ideia que nós nunca podemos perder de vista sobre que mundo é este. Então, eu gosto de lembrar, porque a Terra, na verdade, ela não é um exemplo de mundo. Ela é o ambiente onde nós todos estamos há muitos milênios, mas ela, como aprendemos na doutrina espírita,
a nossa humanidade ela é da categoria de expiações e de provas. Segundo Emmanuel, naquele livro lindo, como são todos os livros dele, Roteiro, há um capítulo que se chama O Grande Educandário. E é neste capítulo que eu volta e meia me refiro, em que ele chama a Terra de um grande na verdade, de uma grande escola, um grande educandário. E é nesse capítulo, nos primeiros parágrafos, que ele diz que na Terra nós somos 22 bilhões de humanos. Então, hoje, nós temos 8 bilhões e um pouquinho mais no plano físico e, portanto, temos aproximadamente, que seja, 14 bilhões de desencarnados. Então, se ele diz sobre a Terra como escola, outros espíritos nos apontam a ideia de que este planeta é um grande hospital. Um grande hospital de almas, porque, em verdade, nós estamos, do ponto de vista evolutivo, numa condição não só de muita estagnação espiritual, somos ainda muito caracterizados por vícios morais. Lembro como que o de uma tríade devastadora, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e eu ainda incluiria a indiferença. E eu também recordo com os amigos a ideia de que há pacientes aos bilhões do outro lado da vida. Então, hospitais, postos de auxílio, lugares de referência nas colônias ou cidades astrais, a exemplo do que vimos em nosso lar através de André Luiz, recordando que quando André Luiz desencarnou no pós-operatório de uma cirurgia abdominal, ele vai viver no umbral inferior. E ele ali permanece durante um punhado de anos. E quando ele lembra da mãe, quando ele eleva o seu pensamento a Deus, faz uma prece, ele é resgatado. Mas resgatado, para onde ele vai em nosso lar? Para o hospital da colônia. E ele permanece ali em recuperação, não é? Durante um bom tempo. Claro que depois ele se torna um espírito mais preparado e passa a aprender com Narcisa na Câmara de Retificação como ele poderia ajudar aos novos pacientes da colônia. Não é? Ele que era médico, ficou com Narcisa aprendendo com ela, até que então ele fosse aceito para colaborar junto aos pacientes mais recentes recebidos nos hospitais da colônia. Outra ideia é a ideia de que nós temos um longo caminho pela frente. Então, quando nós trabalhamos a ideia de cura integral, a palavra cura é uma palavra que nós temos que ter um certo cuidado, porque existem níveis diferentes de cura. Então, se uma pessoa tem uma cefaleia, tem uma sinusite, tem, por exemplo, uma pneumonia, na imensa maioria das vezes as pessoas obtêm uma resolução do quadro. É uma espécie de cura daquele processo que, em geral, é um processo mais simples. Mas, do ponto de vista de parâmetros de vida eterna, nós vamos adoecendo na vida atual muitas vezes. Nós já adoecemos nas antigas inúmeras vezes. E se nós não buscarmos um sentido do aperfeiçoamento moral que nos faculte um nível melhor
de equilíbrio de todas as questões ligadas à vida dos filhos de Deus num planeta como o nosso, na vida futura, em qualquer uma delas, de novo nós estaremos adoecendo. Como na erraticidade, quando voltarmos para o mundo espiritual, sabe-se lá as condições de cada um de nós. E somos muitos, porque somos bilhões que vamos voltar para o mundo espiritual, tanto quanto aqueles que lá estão, mas dia menos dia renascerão, trazendo nos seus perispíritos, como nós trazemos nos nossos, as máculas, as distonias, os desarranjos, os esgarçamentos espirituais resultantes das nossas transgressões às leis divinas que aconteceram pelas nossas escolhas ao longo dos últimos milênios. Porque é o nosso perispírito que revela as maiores dificuldades. De tal maneira que, se essas questões do perispírito elas virão para o corpo físico, gerando problemas da medicina clínica, cirúrgica, pediatria, geriatria, clínica médica e suas especialidades, essas mesmas questões, elas também geram a depressão, a ansiedade, o autismo, o TDAH, a esquizofrenia, a dependência química, que são a grande questão deste planeta, que, como eu lembrava, na nossa impressão e no dizer de amigos espirituais, é um grande hospital de almas. Então, cura é algo que se obtém gradativamente, pelos esforços, às vezes até inimagináveis, invisíveis, que cada criatura da Terra, portanto, com as mesmas características, deve buscar para que, lá adiante, cada um possa estar devidamente sadio do ponto de vista moral, espiritual, perispirítico e, por consequência, orgânico. As doenças do corpo são sempre como que consequência dos transtornos e das enfermidades da alma ou do espírito imortal trazido para o grande hospital em busca de um soerguimento moral, em busca de uma libertação quanto aos vícios. E, na medida em que nós nos livramos deles, com os esforços de cada um, nós abrimos espaço para nós, então, buscarmos as virtudes, porque são elas que refletem o nível de cura de qualquer filho de Deus nestas realidades típicas de um mundo ainda tão pouco adiantado como é o planeta Terra. Então, a cura integral, como tem a ver com o nosso estudo de hoje, é algo como um vir a ser, é algo para o grande futuro. Mas o grande futuro começou ontem, estabelece-se hoje e depende das escolhas de cada um. De tal maneira que essas escolhas, por sua vez, dependem do grau de consciência a respeito da realidade do mundo e da realidade de si mesmo. Porque, do contrário, nós continuaremos estacionários, continuaremos como que numa estagnação. E isto significa o quê? Sofrimento que se estende na esteira do tempo. Nós somos responsáveis
pelo que nós sofremos numa encarnação qualquer, que nós associamos aos problemas médicos, tanto quanto somos os mesmos responsáveis por aqueles que lá adiante estarão se libertando e alcançando novos patamares da vida humana, espiritual, em qualquer lugar, mas, claro, sobretudo na Terra, que é o nosso lugar, porque é aqui que nós precisamos fazer propriamente o nosso avanço. Então, a ideia de compaixão, empatia, humildade, respeito aos demais, solidariedade, caridade, fraternidade, tudo isto são as virtudes que nós precisamos alcançar. E são elas que trazem consigo a cura integral. Então, este é um aspecto que tem a ver até, claro, com o próprio título do nosso estudo de hoje. Outra questão é a questão do paradigma científico. Espiritismo, como vocês sabem, é algo que está como que introduzido no nosso mundo desde o 18 de abril de 1857. O Espiritismo está conosco há 166 anos, desde esta primeira edição. Outras obras kardecianas vieram depois, temos inúmeras, em verdade, 32 obras, incluindo as edições da Revista Espírita, que ainda não são bem estudadas e, portanto, bem conhecidas dos espíritas. O Espiritismo veio como uma promessa do Cristo, o Consolador prometido. Jesus era médico das nossas almas, sempre o fora, o é até hoje. De tal maneira que, quando há 2000 anos, corporificado na Terra, ele falou da vigilância, da oração. Quando ele curava vários pacientes, ele dizia: vá, estás curado, não peques mais. Ele relaciona como um líder de amor pela nossa humanidade, governador da Terra, ele que associa como que por uma primeira vez para o mundo inteiro a relação entre o pecado, as transgressões às leis de Deus, a tríade devastadora com as enfermidades e, por causa delas, o sofrimento. Nós também nos lembramos o quanto ele nos adiantou sobre o perdão das ofensas, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes ele nos ensinou em várias passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João sobre a oração, além da vigilância, em momentos lindos dos estudos evangélicos. Ele também nos falava sobre o reino de Deus e a sua justiça, sobre o amor a todos os outros, dizendo que nós nos amássemos como ele nos amava. Então, como médico divino sublime, ele prescreveu toda a medicação moral. Ele não se baseou em questões que hoje a medicina precisa se debruçar para ajudar os doentes ao nível que se pode obter hoje pela medicina contemporânea. Então, ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, exames de laboratório, procedimentos cirúrgicos,
medicações, as mais variadas, procurando cuidar do sofrimento humano, tudo isso ainda é uma medicina relacionada a um paradigma materialista, mecanicista, cartesiano, porque a maior parte dos médicos, por uma medicina neste paradigma, só visa a melhora dos sinais e sintomas das enfermidades relacionadas ao corpo físico, biológico. Mas isso é muito pouco. Por quê? Porque doença, patologia humana, patologia clínica, patologia mental, tudo isto é efeito. E daí, nós estamos já no século XXI e ainda, na maior parte, praticando uma medicina que contempla, aliás, maravilhosamente, dando tudo de si, mas para os efeitos. Nós não estamos buscando ainda o essencial, porque nós não conhecemos as origens, pensando como um médico comum. Em que sentido? Por exemplo, nós temos o diabetes mellitus. Nós sabemos muito a respeito, mas não sabemos de onde vem. Seja o diabetes tipo 1 ou tipo 2, envolvendo crianças, jovens ou adultos. Nós sabemos controlar a glicemia, temos inúmeras prescrições para esse controle, para uma melhora de qualidade de vida e uma vida mais longa, menos sofrida. Mas de onde vem? Não sabemos. De onde vem a hipertensão arterial sistêmica? Conhecemos um pouquinho, mas não sabemos a origem. Doença arterial coronariana, a maior causa de morte na humanidade, por infarto do miocárdio, por insuficiência cardíaca e outras consequências. Sabemos os fatores de risco da doença arterial coronariana, como a história familiar, o tabagismo, a pressão alta, o diabetes e outras. Mas nós temos pacientes, eu falo como cardiologista, nós temos pacientes que infartaram ou tiveram morte súbita cardíaca por causa da doença coronária, sem fatores de risco. E eu tenho pacientes com vários fatores de risco completamente, vamos dizer, sem aterosclerose coronariana. Ou seja, nós conhecemos alguma coisa. Eu diria até que nós conhecemos muito, mas ainda assim praticamos, do ponto de vista amplo, médico, uma medicina que contempla consequências. Então, na medida que o Espiritismo nos vai mostrando que as origens das enfermidades mentais, transtornos psiquiátricos, problemas clínicos e cirúrgicos de todo tipo, advêm de vidas anteriores e de tudo aquilo que nós escolhemos e que eram equívocos e que resultaram nos vícios morais, que resultaram, por sua vez, em prejuízos às outras pessoas, em graus variáveis. Nós vamos mudar tudo. Nós vamos cuidar do exercício da medicina com novas diretrizes, com novos parâmetros. E nós precisamos trabalhar isto, para que a nossa medicina, ela contemple, ela objetive as causas. As causas são morais, todas elas. Aos poucos nós vamos conhecendo de onde tudo partiu. E aí
nós vamos entender melhor as prescrições do Divino Mestre. Não apenas dele, daqueles que o precederam, daqueles que o sucederam. Porque eles, inspirados pelos mesmos espíritos superiores, eles alcançaram melhor a realidade. E eles vêm trabalhando estas questões, eles vêm inspirando a civilização e, dentro dela, a ciência geral e a ciência particular da medicina para uma compreensão diferente. A medicina preventiva, ela não vai ser apenas pelo exercício físico, pela qualidade da alimentação, ela vai envolver fatores morais. Ela vai envolver a evangelização, sobretudo nos moldes que a doutrina espírita faculta. Crianças, jovens, adultos e idosos, necessitamos das lições vívidas de Jesus, se nós queremos uma vida mais saudável. Amanhã, depois de amanhã, nas vidas sucessivas que virão. Porque, como nós estávamos comentando, o que nós estamos vivendo hoje são os efeitos. Temos que trabalhar as causas. A melhor medicina preventiva é o cumprimento das leis de Deus. É o exercício do que o Evangelho do Mestre sugere no mundo íntimo. E não é a letra, não é nós sabermos os parágrafos, os capítulos das lições, por exemplo, do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não é o conhecimento da obra maravilhosa de Emmanuel, sejam os romances, sejam os livros de instrução, pela mediunidade linda de Chico Xavier. Conhecer, sim, mas é o conhecimento que sugere a mudança pessoal, a transformação, não é? A ideia da substituição dos vícios antigos pelas virtudes, que mais cedo ou mais tarde, todos os filhos de Deus na Terra saberão alcançar. Mas quanto mais cedo nós trabalharmos isso tudo, mais felizes seremos, porque viveremos em referenciais diferentes e nós não adoeceremos mais. Então, esse é o caminho. Outra ideia que nos ajuda a compreender esses mecanismos é a ideia de que, é uma frase que vocês conhecem, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Os efeitos resultantes das nossas escolhas pretéritas são aquelas questões ligadas à medicina no planeta, que é a nossa colheita de uma semeadura mais antiga. Então, o desafio da vida atual, como espíritas, pelo menos, é nós conhecermos o desafio. Em que sentido? Nós vivermos a resignação, a aceitação. Quando nós adoecemos ou vivemos certas aflições, porque temos ideia de que nada disso é por acaso. E se nós sofremos, é porque nós um dia fizemos sofrer. Aceitemos a colheita obrigatória da vida atual. Mas, ao mesmo tempo, como algo do desafio, é nós estarmos
trabalhando para alcançarmos as virtudes. E na medida que vamos nos tornando melhores, emancipando-nos do ponto de vista moral, nós vamos semeando apenas o bem, nas suas diversas expressões. E ali no futuro, a colheita será apenas a colheita do bem que plantamos agora. O que significa que não vamos adoecer. Ou, se por um tempo, meus amigos, ainda adoecermos, é porque é ainda uma necessidade. Ainda não quitamos todas as dívidas, ainda não nos aperfeiçoamos à altura, mas as manifestações serão mais amenas. O sofrimento vai progressivamente se tornando menos intenso, menos doloroso, como hoje ainda é para bilhões de seres humanos, encarnados e desencarnados. Então, meus amigos, esta é uma primeira reflexão, eu diria. Uma outra questão é a questão de paradigmas, não é? Então, reparem, paradigma é uma palavrinha que vem sendo mais utilizada já há muitos anos, né? Que significa modelo. Então, na história da humanidade, nós temos, por exemplo, o paradigma materialista, mecanicista, cartesiano, que envolve o mundo material, que envolve, às vezes, tão somente aquilo que os olhos humanos percebem, ou os instrumentos ópticos, ou os telescópios lá fora percebem. Então, nós ainda estamos há milênios e milênios, e ainda hoje, vivendo a vida em parâmetros limitados do materialismo. E nós nos lembramos, queridos amigos, que o materialismo nos leva a experimentarmos, vivermos perante as ilusões do mundo. E aí nós caímos. E aí nós nos deixamos levar pelas aparências. Tropeçamos. E aí é que nós vamos vivendo, tanto no plano físico como no mundo espiritual, de uma maneira estacionária. Por isso a ideia de paradigma, de modelo. Então, a humanidade que tem tantos bilhões ainda pensa, sente, vive, escolhe, usa da sua vontade de acordo com uma espécie de cegueira espiritual. Daí a ideia das ilusões. Vamos nos comprometendo, vamos como que contrariando as leis e vamos plantando aquilo que colheremos depois, que são as dores humanas, dores morais e dores físicas. Mas o paradigma espiritualista já está conosco, sobretudo desde a metade do século XIX, quando tivemos não apenas o advento da doutrina espírita nas suas raízes, como também tivemos mudanças lindas relacionadas à psicologia, relacionadas à psiquiatria, à física, que antes do 14 de dezembro de 1900, não é? Quando Max Planck, trabalhando uma questão que era um desafio para a ciência da física, que é uma ciência mãe naquela época,
ele descobre, ele aventa a ideia da quantização da energia e resolve o problema que era um desafio para todos os físicos. E aí surge a mecânica quântica, a teoria da relatividade, e uma verdadeira revolução que perdura até o presente, 123 anos depois. Mas nós não podemos deixar de lembrar, não é, que o paradigma novo ele vem ganhando espaço e ele é espiritualista. Mas nós espíritas ainda podemos avançar mais com a ideia do paradigma espírita, que vai muito à frente do paradigma meramente espiritualista. Então, para vocês terem uma ideia, que é uma ideia bem atual, bem moderna, religiosidade e espiritualidade chegaram na medicina do planeta inteiro, medicina sobretudo ocidental, mas também a medicina oriental. Países do mundo inteiro, grupos de pesquisas na área médica estão publicando e apresentando trabalhos lindos envolvendo os aspectos morais da vida humana. Por exemplo, espiritualidade e medicina. Eu tenho hoje 70 mil artigos para ler. Oração, prayer em medicina. Eu tenho 28 mil artigos para ler. Originários de grupos na Índia, no Paquistão, no Canadá, no Brasil, na Argentina, na Croácia, em Portugal e assim por diante. As duas maiores áreas ou especialidades onde o paradigma da religiosidade e espiritualidade ganharam mais terreno são a cardiologia e a psiquiatria. De tal maneira, eu sempre comento isso, se eu vou a um congresso de cardiologia do estado do Rio de Janeiro ou do Rio Grande do Sul, se eu vou a uma capital qualquer para o congresso regional ou o congresso brasileiro de cardiologia, eu tenho inúmeros temas que são tratados pelos colegas da área simultaneamente. A sala dedicada aos colegas cardiologistas trabalhando esta questão religiosidade, espiritualidade e doença cardiovascular são as salas mais concorridas. Colegas meus sentam no chão, porque as cadeiras já estão ocupadas muitos minutos antes da primeira apresentação ter início. Então, não é apenas uma semente a germinar amanhã, ela já germinou há muito tempo, e no mundo todo, como tinha que ser. Porque enquanto a Terra gira em torno do seu eixo, enquanto a Terra gira durante o ano em torno da sua órbita elíptica em torno do Sol, enquanto o sistema solar está migrando na vida cósmica, a ciência, o conhecimento está progredindo. E com a medicina não poderia ser diferente. Então, o paradigma espiritualista, o paradigma espírita, é uma consequência também da luz da doutrina espírita, que é Jesus. Tinha que ser, porque ele havia prometido o Consolador. Por quê? Porque 2000 anos depois, um pouco menos, nós tínhamos que ter certos subsídios
e mudança paradigmática para que não ficássemos na retaguarda tanto tempo como ficamos até hoje. Então, esta é como que uma outra ideia para nós, a ideia, vamos dizer assim, de paradigma. Mas eu preciso lembrar algo com vocês, que é a ideia de que nós estamos como que visando grandes mudanças. Mas os espíritas no planeta Terra, nós somos muito poucos. Quando nós estamos examinando uma live ou outra, realizando uma que outra, com grupos hoje de diversos lugares do mundo, às vezes, quando estamos frequentando a casa espírita, que já reabriu e que nós escolhemos porque é mais próxima da nossa residência, nós estamos vivendo entre espíritas. E aí ficamos um pouco com a ilusão de que o mundo está cheio de centros espíritas. E que os espíritas no planeta são milhões, milhões e milhões, mas não somos. Para vocês terem uma ideia estatística, espíritas no planeta Terra, nós somos 0,00000%. Dito de uma outra maneira, 0,400007, mas por cento. Ou seja, dito de uma outra maneira, um pouco mais poética, menos objetiva, nós somos um grão de areia na praia mais próxima. Por que eu lembro isto? Porque nós estamos vivendo mudanças lindas. Nós estamos precisando avançar. O Consolador prometido, que é o Espiritismo, está nas mãos, na mente, no coração de muito poucos. Então, se nós sonhamos e desejamos como que um mundo melhor, um mundo mais feliz, onde as virtudes estejam sendo vividas definitivamente por cada um dos filhos de Deus, nós temos que revelar a doutrina espírita. Nós temos que divulgá-la. E como Emmanuel muito bem nos alertou, divulgá-la falando sobre ela, estudando-a na sua literatura extensa, seja Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos. Mas nós precisamos das virtudes. Nós precisamos fazer como uma prioridade a nossa transformação, para que a nossa divulgação doutrinária, a nossa melhor pregação sobre doutrina espírita venha do exemplo. E não é o exemplo das aparências, procurando através de vernizes de educação moral, estarmos aqui ou acolá mostrando algo que ainda é muito superficial, deixando de lado aquilo que em profundidade nós precisamos buscar. Então, Emmanuel traz a ideia da palavra e do exemplo, tratados com o mesmo amor, com a mesma dedicação, e não podendo esquecer que essa pregação ela vai ser cada vez mais útil na medida em que, pela nossa felicidade,
nós saibamos progredir. É a felicidade que também nós todos merecemos, pelo autocuidado, pelo auto-amor, pelo primeiro amor, que não é egoístico, que é um amor pela nossa condição de filhos de Deus. O que eu preciso mudar? Então, eu busco o autoconhecimento, autoanálise. Eu verifico como foi cada dia, agora que o dia está terminando. O que eu fiz que eu podia ter feito melhor? O que eu deixei de fazer? Em que eu me omiti diante das dores alheias? Então, eu poderia dizer que o paradigma espiritualista, o paradigma científico da doutrina espírita, é o tesouro instrumental da nossa evolução. De tal maneira que nunca haverá nada mais substancioso, nada mais relevante, nada tão claro, tão iluminado, tão maravilhoso em prol dos atuais espíritas, dos espíritas do futuro, mas independente de irmãos nossos de outras crenças e credos, que professam outras religiões, eles também tenham o conteúdo doutrinário espírita, eles também tenham o exemplo dos espíritas, para que eles possam se beneficiar daquilo que lhes seja útil, motivando-os, como a nós, a busca do progresso, do aperfeiçoamento, que lá adiante vai significar a ideia de uma cura integral. Curiosamente, talvez seja a ocasião que nós não precisaremos mais reencarnar nos moldes da vida humana destes incontáveis milênios que temos vivido e vivemos até hoje. Poderemos continuar pertencendo à Terra, reencarnaremos uma vez ou outra, mas viveremos no mundo espiritual em esferas de vida que nada tem a ver com aquelas que são as mais numerosas hoje. Umbral inferior, trevas e regiões abissais. Então, se nós temos como que 14 bilhões do outro lado, a imensa maioria está retida pela falta de progresso moral nas zonas estas que eu citei há pouco. Umbral superior, como nosso lar, e milhares de outras colônias. Arte, cultura e ciência. Amor fraterno universal. Governo da vida. Tudo isso está aberto à nossa espera. E na medida que o progresso espiritual ocorre, para cada um, nós vamos alcançando novas realidades, patamares diferentes de vida moral, espiritual, cada vez num processo de ascensão, que caracteriza a condição humana num planeta ainda tão acanhado de evolução como é o planeta Terra. Então, meus amigos, hoje eu não vou comentar com vocês sobre uma outra importância da doutrina espírita quando nós falamos de cura, de tratamento, de uma medicina que deve ser aquela que busque o aprofundamento das questões. Mas o Espiritismo, que nos dá a reunião mediúnica séria, como dizia Kardec,
que nos dá o magnetismo de cura, como nos deu Kardec no Livro dos Médiuns, a fluidoterapia espírita, o espiritismo que nos deu a evangelização da infância, da juventude, dos adultos, nos permite encontrarmos os nossos erros em vidas passadas, nos encontrarmos com os obsessores que carecem do melhor auxílio no maior empreendimento de amor para que a Terra se torne um mundo melhor. E na medida que a desobsessão e a fluidoterapia vão se constituindo nos dois grandes pilares de uma nova medicina, uma medicina que visa a diminuição do sofrimento humano, dos encarnados doentes, dos desencarnados doentes, dos desencarnados vítimas das insanidades humanas, todos viveremos melhor. E também estaremos nos encaminhando para uma condição de felicidade, de libertação, de paz, de concórdia, de esperança, de fé. E estaremos, de verdade, vivendo como irmãos. Meus queridos, creio que a hora já está um pouquinho adiantada. Como eu comentei com vocês, essa é uma temática para extensões, ampliações e aprofundamentos. Mas hoje, agradecendo a presença de todos vocês, nós estávamos, então, fazendo algumas reflexões, buscando elementos para nós seguirmos pensativos, reflexivos, buscando dominar um pouco melhor toda essa questão. Muito obrigado, meus queridos amigos, sobretudo a você, Sérgio, que nos convidou para um encontro sobre um tema tão bonito. Nós que agradecemos, Sérgio, a você pelos conhecimentos que trouxe, que compartilhou conosco na noite de hoje. Muito obrigado a todos. Uma boa noite para os amigos. Tereza, você pode fazer a nossa prece, por gentileza, para encerrarmos a nossa reunião? Mestre Jesus, depois de ouvirmos a palestra do nosso irmão, que nos trouxe tantas reflexões sobre a importância dos teus ensinamentos na nossa vida, na nossa conduta, no nosso crescimento espiritual, muito temos que te agradecer por todo esse amor que derramas sobre cada um de nós, nos dando essas oportunidades de refletirmos, de estudarmos, de conhecermos tantos ensinamentos, por ser o nosso mestre, o nosso guia, por permitir que tantas entidades amorosas nos envolvam, nos trazendo esses fluidos que vêm do teu coração, na forma de passes espirituais, atendendo às nossas necessidades mais íntimas, fortalecendo os nossos espíritos, nos intuindo no caminho do bem e nos trazendo, Senhor, a certeza da misericórdia divina na nossa existência. Que tenhamos uma noite de paz, que tenhamos uma noite de muita reflexão interior, que os nossos lares sejam banhados pela luz do teu amor
e que o nosso irmão possa receber dessa espiritualidade amorosa a força e a luz para seguir nesse caminho de divulgador dos teus ensinamentos, Senhor, no ato da caridade, de dividir os seus conhecimentos com todos nós. Que tenhamos, Senhor, uma noite de paz e de harmonia. Que assim seja.